Boa noite, pessoal. Deixa eu ligar a câmera aqui também. Só mandei um alô aí no chat, só para saber que vocês estão me ouvindo. Ah, beleza. Bom, então vamos lá. Eu vou começando aqui e o pessoal, a hora que eles forem entrando, eu vou aprovando. Aí, beleza. Deixa eu puxar isso aqui para cá para eu poder ver se vocês falarem comigo aí. Bom, vamos lá, pessoal. Boa noite, né, novamente. Espero que estejam todos bem, espero que tenham conseguido aproveitar aí alguma coisa das férias, né, entre aspas, de vocês. E como vocês já sabem, agora no mês de agosto, a gente tem aí o mês de agosto para fazer uma revisão dos conteúdos, tá? Nossas revisões vão ficar mais focadas na parte da história da arte, porque é onde tem mais conteúdo teórico que é cobrado de vocês, né? O inglês é mais interpretação de texto. E isso a gente vai ter bastante tempo depois nas aulas para praticar, tá bom? Então vamos falar de história da arte. Eu mandei lá no Google Classroom uma lista para vocês, tá? A gente vai usar essa lista ao longo de pelo menos aí um mês, tá? Porque a ideia é a gente ir retomando o conteúdo e vocês vão ver que não tem exercícios de tudo, né? Porque principalmente essa primeira parte, por onde a gente vai começar, de Idade Antiga. Opa, epa, peraí. Peraí que eu me derrubei aqui sem querer. Eu fui dar um F5 aqui, eu dei um F5 na janela errada. Pera. Opa, agora vocês estão me ouvindo. Acho que agora vocês estão. Eu fui dar um F5 aqui pra botar em tela cheia, eu dei o F5 na janela errada, gente. Aí eu caí sem querer dado. Bom, vamos lá. Então, como eu estava falando, principalmente dessa parte aqui mais antiga, a gente não tem muito exercício, né? Não costuma cair tanto nos vestibulares. Então a gente vai retomando e conforme a gente for tendo exercícios para falar na lista, a gente vai voltando para a lista, tá bom? Bom, então vamos lá. Deixa eu aceitar aqui. Vamos lá. Por onde a gente começou quando a gente começou a falar de história da arte, né? A gente começou pela pré-história. Exatamente porque lembra que a gente falou isso várias vezes. A gente precisa sempre analisar a arte de um determinado período a partir do contexto histórico, social, cultural, tecnológico, enfim. Tem que analisar com os olhos daquele período, né? Então, assim como na história a gente começa a estudar lá na pré-história, na arte é a mesma coisa. Então a gente começou falando da arte da pré-história. Estamos falando de algo aí mais ou menos 40 mil anos antes de Cristo, tá? Para vocês conseguirem se colocar numa linha do tempo. Bom, então, quando a gente falou de arte na pré-história, a gente falou de dois momentos importantes, né? A gente falou da arte no período paleolítico e a arte no período neolítico. Por que a gente faz essa divisão? Porque existe um acontecimento que muda toda a característica social da vida como um todo, né? Do homem naquele período. Então, a gente divide aí essas classificações para ficar mais fácil da gente estudar. Quando a gente fala da arte no paleolítico, o homem, ele ainda era aquele homem nômade, né? Ele não tinha uma moradia fixa, digamos assim. Ele ficava por aí, principalmente atrás de lugar que pudesse ter algum abrigo e comida, principalmente. De arte, que a gente tem desse período, né, que a gente estuda, a gente falou muito de pintura e gravura rupestre, como é esse caso aqui, que é lá na Gruta de Lascaux, na França. Então, a gente falou exatamente sobre esses desenhos rupestres, que muitas vezes vão representar ali cenas do cotidiano, principalmente animais e caça, em muito maior nível esse tipo de cena. Vocês vão ver que a gente tem muita cena, ó, sempre cena de animal, cena relacionada à caça. Aqui já é na Serra da Capivara, né, no Brasil, um sítio
arqueológico bastante importante. E, ainda falando do Paleolítico, a gente falou sobre a escultura, né? Que a gente já tem também aí um desenvolvimento, a gente já tem algumas ocorrências de escultura. E a gente falou sobre essa aqui, né? Que é a Vênus de Willendorf, que foi encontrada na região ali da Áustria, cerca de 25 mil anos antes de Cristo. A gente falou da deusa Vênus, né? Que é a deusa mãe ou deusa da fertilidade. E ao longo da história sempre vão retratar ela, né? E sempre de muito ligado ao contexto de beleza da época. Então, muito nesse período, né? O que era o contexto de beleza? Era a mulher ser uma mulher fértil. Então, por isso que a gente tem essa representação, principalmente dos seios grandes, quadril largo. Então, são características que em qualquer mamífero, não só no homem, normalmente representam uma fêmea que seja bastante fértil, tá? Então, muito ligado principalmente à principal necessidade do homem naquele momento, que era sobreviver, né? O homem ainda era um nômade. Porém, com a sedentarização do homem, é isso que vai marcar essa divisão entre a arte do Paleolítico e a arte do Neolítico. A gente então agora, na verdade, o homem passa a dominar a agricultura e com isso ele pode se sedentarizar. Então, com isso, a gente tem já uma preocupação com uma arte, digamos assim, de caráter arquitetônico, né? Porque agora o homem tem uma casa estabelecida. Vale a pena ele construir alguma coisa, porque ele não vai sair daí e ficar andando, né? Então, a gente tem principalmente aí os monumentos megalíticos, deixa eu aceitar aqui, que a gente comentou, como, por exemplo, Stonehenge, da Inglaterra. E novamente aqui, gente, é muito difícil a gente falar assim, isso aqui era um templo de ritual religioso. Existem várias teorias. Isso aqui tudo é muito antigo, é muito difícil da gente dizer. Coincidentemente, né, na semana passada, no final da semana passada, faz uma semana mais ou menos, fizeram alguns testes nessas pedras do Stonehenge, que é mais curiosidade, né? E descobriram que elas vêm de um lugar cerca de 40 quilômetros de distância daqui, né? De onde está aqui as coisas do Stonehenge. Então levanta aí uma dúvida, né? Porque o pessoal fala, como que os egípcios levaram pedra lá para fazer pirâmide? Já é realmente curioso, né? E a gente está falando ali de 4.000, 3.000 e pouco antes de Cristo. Aqui a gente está falando aí de, sei lá, 10.000 antes de Cristo. E olha o tamanho dessas pedras aqui, né? Então, como que isso veio para cá? Por que veio? Então isso ainda permanece um mistério, tá bom? Mas o importante é saber que existe uma certa característica de uma certa religiosidade. Então, é, dizem que isso aqui pode ser para um ritual religioso, dizem que isso aqui pode ser que dependendo de como o sol bate aqui, passa por essas pedras, dependendo da estação do ano, era exatamente uma espécie de um relógio, um calendário, né? Para saber o que dava para plantar e o que não dava. Então, enfim, até faz sentido, pensando que o homem dominou a agricultura, mas realmente ainda é muito difícil da gente dizer. Então, outros exemplos, né? O Cromeleque dos Almendres, em Portugal. Beleza. Passando esta parte de pré-história, que a gente falou da arte na pré-história, então são realmente mais essas características que são importantes vocês saberem, não é nada que vai exigir aí muita decoreba, muito conhecimento. Aí beleza, a gente avança agora na história para a antiguidade, para a Idade Antiga. Aqui a gente já está falando de cerca de 4.000, 4.500, algo nesta grandeza, 1.000 anos antes de Cristo. E o que vai marcar essa virada, né, da pré-história para a antiguidade? O desenvolvimento, a invenção da escrita. Então, isso vai gerar aí uma nova época. E, novamente, assim como nós temos uma nova época, nós temos aqui uma mudança na sociedade como um todo e vamos ter uma mudança na história da arte, tá? Para os que acabaram de entrar, eu coloquei uma lista lá no Google Classroom e essa lista a gente vai trabalhar aí ao longo de possivelmente de um mês, de 4 aulas, 3 aulas, por aí, tá?
E aí nós vamos. Deixa eu desligar aqui. Nós vamos fazendo uma revisão e os conteúdos que tiverem na lista a gente vai abordando, tá? Porque não é tudo que tem na lista, porque não é tudo que tem questões de vestibular, tá? Alguns assuntos mais antigos ou tá em história, enfim, ou a gente não tem, tá bom? Voltando. Então a gente tem o desenvolvimento da escrita, o que marca aí o início da antiguidade. Quando a gente fala de arte na antiguidade, a gente divide em dois locais, dois polos, porque são polos que têm características bastante distintas. Então a gente tem o polo ali do Ocidente, que é onde a gente vai ter Grécia e Roma como grandes expoentes, e a gente vai ter o bloco ali do Oriente, que é onde a gente vai ter principalmente Egito e Mesopotâmia, né? Então essa região ali do Nilo, né? Do Delta, enfim, região do Nilo como um todo. E eles têm características muito distintas um do outro, tá? Vamos começar aqui então pelo mais ao Oriente, né? Então vamos começar por Egito. A arte no Egito e na Mesopotâmia também, porque vocês vão ver que ela é muito parecida, né? Tem muitas características em comum. O que que é importante vocês lembrarem? Lembrar do contexto social, enfim, humano ali da época. Beleza, cultura egípcia. O que que a gente sabe da cultura egípcia? Primeiro, eles são politeístas, então eles acreditam em vários deuses. E tem os deuses lá que tem parte humana, né, antropomórfico, parte humana, parte de animal. Temos a crença na vida após a morte, isso é muito importante, né, quando a gente fala até das pirâmides, das tumbas, de múmia, até de própria múmia, a gente está falando exatamente de rituais ali que envolvem a crença na vida após a morte. E lembrando aqui de uma outra característica, né, que a gente comentou aqui, agora mais específico um pouco da arte, né? Então, importante, a arte no Egito e na Mesopotâmia tem muita relação com a religião deles, né? Esse caráter muito forte da religião. E quando a gente falou de pintura aqui, ó, deixa eu pegar aqui a canetinha. A gente falou de uma característica, né, que é a lei da frontalidade. Opa. A lei da frontalidade. O que que é a lei da frontalidade? É exatamente esse tipo de representação. A gente tem a cabeça de perfil, né, como se estivesse virada de lado. Os braços e as pernas também, ó, se a gente olhar aqui, né, o joelho está para o lado, o pezinho está para o lado, então é como se a pessoa estivesse de lado. Porém, nós temos, cadê o mouse? O tronco de frente, e os olhos de frente, né? Porque os olhos, eles são aquele olhinho assim, né? Isso é um olho visto de frente. Um olho visto de lado, ele seria alguma coisa mais ou menos assim, né? E a gente tem aqui a pupila. Então, é isso, quando a gente fala de lei da frontalidade, é exatamente disso que a gente fala, né? Porque é uma representação minimamente curiosa. Porque tem hora de frente, hora de lado. Ah, mas por que que era assim? Também, novamente, existe muita especulação do porquê que era assim, por que não era assim, tá bom? O que que sabemos, né? Ah, eles representavam assim porque eles não tinham domínio da matemática, da geometria e, portanto, de perspectiva. Tá. Porém, é estranho falar que eles não dominavam geometria, por exemplo, se eles construíam pirâmide. Então, novamente, é muito difícil a gente. É importante saber que existe essa característica, ela é muito comum na arte egípcia como um todo, mas novamente não é muito difícil a gente fazer afirmações. Outras características, né? Normalmente os elementos ali de maior hierarquia, então que fossem ali, que fosse o faraó ou alguém ali próximo dele, né? Eram representados maiores e as pessoas ali, os serviçais, os trabalhadores, eram representados ali de menores, né? Então essa também é outra característica que é bastante comum. E também lembrando que a cor também está sempre muito ligado à época, né? A uma característica tecnológica que também é importante a gente lembrar.
Então, aqui muitas cores puxado para a terra, né? Assim como aqui também era, né, na pintura rupestre. Por quê? Porque você precisava fazer os pigmentos ali com minérios que vêm de pedras, vêm da terra, como um todo, né? E um destaque para o azul, que é muito comum até então, né, principalmente aqui nesta região, porque azul você só consegue na natureza, se for natural, em um minério chamado lápis-lazuli, que é muito comum lá na região e não tem tanto ali mais ao ocidente. Por isso que é bastante comum a gente ter e dourado, né? Muito ouro, essa questão da riqueza, exatamente por conta da questão de que se fosse o faraó que morreu, ele ia ser mumificado, porque uma hora ele ia voltar, a riqueza tinha que estar ali para ele. Temos também um grande destaque para a escultura, né? Também. Arquitetura, então as pirâmides, né? Aqui as pirâmides de Kelps, Khafre e Miquerinos, no Egito. Mais na região da Mesopotâmia, os zigurates, que eram estruturas também de um forte caráter religioso, né? Que essa aqui ela tá erodida, mas elas normalmente tinham aí cerca de 7 níveis e tinham um observatório no topo exatamente por essa questão de se você quanto mais perto do céu, mais perto da divindade, né? Independente de qual divindade seja. Porque aqui nós não estamos falando de catolicismo, né? De cristianismo como um todo. Bom, beleza. Saímos então desse eixo mais ao oriente, viemos para um eixo mais ao ocidente, então Grécia e Roma, na antiguidade. Se lá no Oriente, né, vamos chamar de Egito, tem Mesopotâmia, mas vamos falar Egito. Se lá a gente tinha um caráter muito forte da religião sobre a arte, já aqui no Ocidente já é completamente o oposto. Aqui a gente tem um forte antropocentrismo, então a figura do homem como papel central, né? Então isso vai gerar uma série de desdobramentos, como desenvolvimento das ciências, desenvolvimento de ciências muito importantes como filosofia, sociologia, então o estudo ali da vida em sociedade, uma preocupação com a perfeição e principalmente perfeição das formas humanas. Então, exatamente por acreditar que o homem era esse ser perfeito, eles buscavam aí essa perfeição. A arquitetura também bastante ligado, principalmente tanto à questão de religião, mas também muito a espaços públicos, né? Então, universidades, biblioteca, teatro de arena, o teatro também é uma outra forma de arte que se desenvolve muito forte, principalmente na questão da Grécia, tá bom? Então, normalmente, falando um pouco de teatro, vai só pra gente falar de teatro. Normalmente o teatro iria representar ali dilemas do cotidiano, éticos, morais, então exatamente pode até ser religioso, até para provocar ali a discussão. E a gente tem um desenvolvimento das ciências muito forte, principalmente matemática, geometria, então Pitágoras, teorema de Pitágoras, tudo isso aí que vocês conhecem, vai vir exatamente desse momento aqui na Grécia. As estátuas, né, consideradas aí, até a gente já falou sobre isso, mas até a expressão, fulano é muito bonito, parece um deus grego, ou um deus grego ou uma estátua grega, exatamente por essa preocupação com a forma, né? E já percebam que aqui a gente está falando da deusa Vênus de novo, né? Que é a mesma Vênus, a Vênus de Willendorf, né? O conceito por trás da deusa é a mesma, né? E percebam como a gente já tem uma mudança nessa percepção de um ideal de beleza. Então, por isso que eu falei que vai sempre acompanhando essa percepção desse ideal, tá? Cerâmica, e aí quando a gente fala dessa arte na antiguidade, né, e principalmente aqui aproveitando o gancho que a gente falou sobre, mostramos aqui cerâmica, o que que é importante a gente relembrar? Que a arte aqui nessa época é muito comum a gente ter também o que a gente fala que é a arte com caráter utilitarista. A gente já também falou sobre isso. Mas o que, que é isso? É aquela arte que também tem um caráter, uma função de uso cotidiana. Então, por exemplo, essas cerâmicas, elas eram muito comuns tanto
em utensílio, né, de cozinhar, de comer, enfim, em urnas, então seja urna funerária, em vasos de cerâmica, então são peças que você usa, né? Porque, por exemplo, um vaso, tudo bem, ele pode ter a função decorativa, então ter toda uma estética trabalhada nele, mas ele tem um caráter utilitarista. Um vaso você usa para quê? Para botar planta. Uma urna para botar cinzas de uma pessoa. Um prato de cerâmica para você comer. Um jarro para pegar água. Então ele tem um uso para o cotidiano, tá? Isso já foi questão, acho que uma questão do Enem de uns 2, 3 anos já andou abordando sobre essa questão do caráter utilitarista, tá? Independente de ser aqui na antiguidade ou de ser hoje em dia, mas por exemplo, a gente vai retomar no nosso resumo lá para frente arte moderna. Se a gente fala, por exemplo, lá do mictório do Duchamp, né, que é o A Fonte, que ele pega o mictório, assina, que é o ready-made. Ali tem um caráter utilitarista? Não. Apesar de ser de um mictório, que é um objeto que tem um uso, ali ele não tem uso. Ele, na verdade, mudou o conceito do objeto. Agora, se ele falasse, não, ele assinou e as pessoas continuam indo lá para fazer xixi, aí pode ser que seria um caráter utilitarista. Então percebam, se aqui é um objeto que tem um uso e também tem uma preocupação estética, é diferente de quando a gente fala de lá na arte moderna que eles ressignificam algumas coisas. Então eles pegam um objeto que seria do dia a dia e eleva ao estado de arte, mas ele não tem mais a sua função original. Então é importante perceber isso, tá? Fiquem atentos. Bom, beleza. Só deixa eu ver se eu tô. Vocês sabem me dizer se eu tô no horário? Porque mudou o horário, eu me perdi aqui, peraí. Isabela Reis. Uma obra no geral não seria utilitarista por ser decorativa? Então, só que aí que tá. Quando a gente fala desse caráter utilitarista, a gente não leva a decoração em conta, entendeu? É uma utilidade no cotidiano mesmo. Então, na vida do homem, entendendo que decorativo não seria uma necessidade básica, tá? Então seria mais, por exemplo, se é um objeto que é usado num ritual religioso, uma cruz estilizada que o padre usa, aí poderia ser. Mas só o caráter decorativo, porque além do decorativo que você colocou, e a gente vai falar disso aqui na Idade Média, por exemplo, a função de transmitir o conhecimento. Então, aqui era muito comum se retratar, era muito comum não, 99,9% da arte são passagens bíblicas. Por quê? Porque as pessoas não sabiam ler, você precisava ensinar, doutrinar, enfim, entenda como você quiser. Mas isso não é ter um caráter de utilidade? É, mas quando a gente fala do caráter utilitarista, é de uso mais assim, normalmente ou em algum ritual religioso ou em alguma atividade do cotidiano, tá? Num conceito um pouco mais concreto, mas muito bem observado. Deixa eu só, deixa eu só ver aqui que eu tinha perguntado para vocês. Vocês sabem até que vocês têm aula até às 10, então. Ah, e até 9h20 nossa aula, é isso? É até 9h20. Eu tenho a impressão que eu comecei mais cedo nossa aula. Vocês não tiverem intervalo, então pode ser que seja até às 9 e vocês têm intervalo até 9h20. Será que é isso? Peraí. Eu posso estar falando. Eu posso estar falando bobagem. É porque eu tinha na cabeça que era até 9, aí que eu fui fazer conta aqui. Caramba, mas cadê isso? Ah, tá aqui. Ué, vocês não tiverem intervalo. Ah, eu comecei a aula um pouco antes. Era 8h40, eu comecei 8h20 a aula. Ah, então tá bom. Não, então vocês vão ter intervalo, tá? É que eu que roubei um pouco um pedaço do intervalo de vocês. Então a aula vai começar às 9h20, tá?
Tá bom, então vamos fazer assim. Mais 15 minutos eu libero vocês e aí vocês vão ter 15 minutos de intervalo, tá bom? É que eu comecei a aula um pouco antes, na verdade eu que me confundi com o horário. Mas eu tô gravando a aula também, tá? Então se alguém perdeu o comecinho, depois vocês podem assistir. Bom, então vamos lá. Vamos seguir aqui. Beleza. Saímos lá da antiguidade, viemos para a Idade Média e novamente, o que, que vai marcar aí é, a nossa a nossa virada, né, para a Idade Média. A gente fala da queda do Império Romano do Ocidente, tá? Então a gente tem aí, vai ter lá pro mais ou menos, estamos falando aí de em torno de século IV, século V, por aí. A gente marca o início da Idade Média, e a Idade Média é só a gente lembrar novamente do contexto histórico, social, econômico, enfim. Então era basicamente, a gente tinha uma estrutura de senhores feudais. Então esses senhores feudais, eles tinham ali, a gente tinha, né, suzerania, vassalagem, então a gente tinha a realeza e tinha ali os camponeses e uma forte presença da Igreja Católica. Então a gente vai ter a grande maioria da arte na Idade Média ou vai ser pintura de passagem religiosa, de figuras religiosas, ou vai estar voltado para a arquitetura em si, principalmente de igrejas e catedrais, tá bom? Castelo também, tá? Mas principalmente igreja e catedral. Então, quando a gente falou aqui, deixa eu tirar isso aqui da frente, da arquitetura, a gente falou de duas características distintas, dois estilos distintos, né? O estilo românico e o estilo gótico, tá? Então, o estilo românico, Roma, Itália. A gente tem numa boa parte da Itália essa característica mais comum. Gótico já é mais comum, lembra da Catedral de Notre Dame, que é na França. Então, na França a gente tem bastante características mais de um estilo gótico. Ah, mas se eu precisar bater o olho e diferenciar, tá bom. Primeira coisa que a gente vai olhar são as dimensões em si. A construção, ela é mais horizontal, então mais comprida, ou ela é mais alta? Se ela for mais comprida e mais simples assim, ó, entendam simples como poucas janelas, que no caso a gente tem uma janela e uma porta, né? E ó, aqui não é janela, aqui não é janela. E temos então poucas janelas e essa estrutura pouco ornamento, então menos frufru, digamos assim, e essa característica até mais robusta, né? Tem cara de ser mais forte. Então, ela é também mais horizontal, mais baixa. E por dentro também sem muita decoração, né? Ó, relativamente simples. Já quando a gente fala de catedral, e outra característica, né, que a gente falou em aula e eu não falei aqui. Cadê a borracha? Os arcos talvez sejam um dos jeitos mais rápidos da gente conseguir identificar o estilo. O arco a gente sempre vai ver na janela ou na porta, tá? No estilo românico, a gente tem o arco de volta redonda que a gente fala, né? Percebam que aqui, ó, é redondinho, como se isso aqui tivesse vindo de um círculo, né? Já aqui no estilo gótico, a gente tem o arco de volta quebrada, né? Que ele é pontudinho, né? Ele parece um chapéuzinho do Papa, assim, ó. Ele é pontudinho, ele não é redondinho, assim, ó, igual o estilo românico, tá? Além disso, né, além da diferença do arco, a gente tem forte presença de janela, valorização muito grande das janelas, e aí das janelas, principalmente a questão dos vitrais. Então, são pintados, e normalmente passagens bíblicas, né? Então, ligado à questão da religião. Estruturas mais altas, né? Então, aquela crença de quanto mais alto, mais próximo da divindade, né? Retomando ali que a gente viu na antiguidade. E muito mais ornamento, né? Novamente. Lembra lá da Catedral de Notre Dame? Aí lembra lá do filme do Corcunda de Notre Dame? Não tinha as gárgulas lá, que são as estátuas, né? Ó, deixa eu ver se dá pra dar um. Opa! Cadê?
dar um zoom aqui, ó. Mas, ó, dá pra ver aqui, né, as estatuazinhas. Então, ó a quantidade de elemento decorativo que a gente tem na arquitetura, tá? Então, uma característica aí também muito forte do estilo românico. Os vitrais, do estilo gótico, perdão. Os vitrais, muito ligados também, aqui é na Catedral de Sainte-Chapelle, na França. Aqui, novamente, né, que a gente falou sobre vitral. E na pintura, representações de passagens bíblicas, né? Então a gente tem esse aqui, esse exemplo do Hans Memling, que é a Paixão de Cristo. Então são todos os atos aí. Quem conhecer melhor que me corrija, mas acho que são 12 atos, sei lá, algo do gênero. É, então, representação de todos os atos, a gente já vê um início de uma percepção aqui de perspectiva, mas essa perspectiva ainda não é exatamente uma perspectiva correta, matematicamente falando, né? Então a gente ainda tem muito recurso de colocar os objetos acima, quando a gente quer mostrar num plano mais do fundo, tá? E lembrando, né, que aqui na Idade Média vai ser um período em que não vai existir assim uma grande preocupação com o desenvolvimento das ciências como um todo, né? Até por isso que do Renascimento, que é, além de se chamar de Renascimento cultural, eles vão chamar esse período de Idade das Trevas, né? Então, algum desenvolvimento teve, né, gente? Mais uma questão de provocação deles terem dado essa nomenclatura. Mas é que realmente foram mais de 1000 anos aí que ficaram muito focados na questão da religião. E aí aqui, a arte da Idade Média, a gente vai ali até mais ou menos 1300, 1400, né? Que é a Baixa Renascença, quando a gente tem a transição, e a Alta Renascença, né? A Renascença, a Baixa Renascença é o Trecento, os anos 1300, e aí a gente tem já na Alta Renascença o Quatrecento e o Cinquecento, né? Que são os anos 1400 e 1500, tá? Então, até para vocês conseguirem se colocar. E aqui até percebam, né, que o A Paixão ele é de 1471, então ele tá ainda numa transição entre estilos, porque, novamente, né, a gente já falou, mas acho que é importante relembrar. As mudanças, hoje em dia é mais comum, né, as mudanças acontecerem de um dia para outro, porque tem tecnologia, o mundo está conectado, é tudo muito rápido, mas principalmente nessa época as mudanças demoravam bastante tempo, né, porque enfim, não tinha muita tecnologia, e porque às vezes existem pessoas que ainda pintam de um determinado estilo até hoje, né? Também tem isso, não é nunca é 100%. Muitas representações da Nossa Senhora aqui, né? Ou Madonna, como vocês vão ver. Então, sempre que falar assim numa questão de história da arte ou de história, a representação aqui da Madonna, não é a Madonna cantora, a Madonna, tá? A Madonna, a mãe de Cristo, tá? Então, muitas representações também, tá? Percebam a questão que eu falei aqui, esse aqui eu acho que é até mais ilustrativo. A questão da perspectiva, né? Aqui para fazer essas pessoas no fundo, coloca pequenininho e acima, mas se a gente fosse realmente fazer um 3D disso aqui, ó, isso aqui tá não tem cara de 3D, né? Exatamente porque não tinha muito esse domínio da perspectiva, tá? Beleza, para a gente poder finalizar, eu mandar vocês aí pro intervalo. Nós temos uma questão da nossa listinha que nós vamos conseguir falar hoje, que é a questão 2, não é a 1, é a 2, tá? Uma questão da Unesp, então ele fala assim: observe a figura. Deixa eu pegar minha listinha aqui. Aí ele fala aqui: o ícone. Ah, aliás, primeira coisa, né? Olhamos para a pintura. Ah, beleza, pintura de santo, tal, tem bastante cara de arte de Idade Média, isso aqui, beleza. A legenda sempre ajuda muito a gente também. Então, Madonna e Filho. Sabemos quem que é esse e quem que é esse, então, né? É século XII. Então, século XII a gente já sabe. Então, se a gente conseguir pelo menos lembrar dessas viradas, né, de pré-história, para antiguidade, para a Idade Média, isso ajuda muito vocês a colocar os assuntos em ordem na cabeça, tá? Então a gente sabe que é a Idade Média. O ícone pintura sobre madeira foi uma das manifestações características da civilização bizantina, que abrangeu amplas regiões do continente europeu e asiático. A arte bizantina resultou. Aí vamos lá.
Aqui é uma questão que você precisa buscar um pouco na questão de história também, né? De certa forma. Por quê? Porque a gente precisa lembrar exatamente dessa questão da civilização bizantina, né? Que é o Império Romano do Oriente. Então lembra que eu falei que a gente tem lá o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente ele vai cair lá em 400 e pouco depois de Cristo, e aí vai ficar só a civilização bizantina, que é o Império Romano do Oriente, que vai ficar ali até mais ou menos é, até 1400 e pouco ali, enfim, vai ficar por esse período. E lembrando, né, porque aqui a questão ele vai falar numa das alternativas do cisma do Oriente. Então, exatamente essa divisão acontece por uma diferença interpretativa ou ideológica quanto à religião católica. Então, a gente vai ter duas correntes ali, né, com características um pouco diferentes, mais ao Ocidente e mais ao Oriente, tá? Muita coisa comum, mas algumas coisas diferentes. Então ele fala assim que a arte bizantina, ou seja, a arte do Império Romano do Oriente, resultou do fim da autocracia do Império Romano do Oriente. Não, né? Talvez se fosse do fim da autocracia do Império Romano do Ocidente, poderia ser uma alternativa certa. Mas a bizantina é exatamente o Império do Oriente. Então não pode ser. B. Da interdição do culto de imagens pelo cristianismo primitivo. Importante, o cristianismo, desde os primitivos e depois, independente aqui do cisma, né, do Oriente, a gente tem sim, a gente não tem, na verdade, a interdição desse culto das imagens. Que imagem? Representação. Representação de santo, representação da Madonna e do Filho. Então, na verdade, nem poderia ser, né? Porque, ó, presta atenção. Ah, é que aqui ele falaria que a arte bizantina resultou da interdição do culto de imagem pelo cristianismo primitivo, como se fosse assim, não podia representar santo, então a gente fez aí a arte bizantina porque agora pode representar santo. Não é o caso, tá? Então, desde mesmo as formas mais primitivas ali já permitiam a representação. Do cisma, a gente vai ter ali algumas questões quanto representação de imagem, questão de santo, após isso, né? No que hoje a gente são as vertentes evangélicas, né? Algumas têm. Então, isso vem depois desse período que a gente está olhando. Do cisma do Oriente, que rompeu com a unidade do cristianismo. Perceba, ele não exatamente rompeu com a unidade do cristianismo, tá? Essa é uma daquelas alternativas que é para balançar a gente. Então, essa seria uma daquelas que, se fosse eu marcaria um pode ser, mas eu vou ver se tem alguma que está mais correta. Por quê? Porque quando a gente fala de romper com a unidade do cristianismo, realmente houve ali no cisma do Oriente e tem uma divisão, vamos chamar de ideológica, quanto a alguns pontos da religião. Porém, tem muita coisa que ainda é comum. Então é complicado a gente falar que rompeu com a unidade do cristianismo. Talvez sim, talvez não. Tá? Então, não é exatamente uma alternativa. E, novamente, a arte bizantina ela não vai resultar porque teve o cisma por conta da divisão ideológica. A arte ela surge porque a arte vai surgir ali de acordo com algum contexto, né? E a gente precisa analisar muito bem as características da arte. Então essa aqui a gente deixaria marcado como um talvez. D. Da fusão das concepções cristãs com a cultura decorativa oriental. Essa alternativa aqui é a correta e ela é interessante, eu já vou explicar por quê. Só vamos dar uma olhada na E. Do desenvolvimento comercial das cidades italianas. Importante. Essa aqui é a pegadinha para pegar desavisado. O desenvolvimento comercial das cidades italianas ele vai sim permitir um movimento, mas não é esse aqui. O que, que é? É o renascimento cultural, a renascença. Porque com o fim da Idade Média, a gente tem um surgimento aí de uma burguesia. Essa burguesia, que não necessariamente eram nobres, mas tinham dinheiro, eles vão ser os mecenas, eles vão financiar os artistas, mas isso lembrando, no renascimento cultural. E aí, exatamente por isso que Itália ali é um polo, principalmente Florença, né? É um polo muito forte
nessa questão do renascimento. Mas cuidado, aqui a gente não está falando de renascimento cultural. Isso é antes. Essa alternativa é para pegar desavisado, tá? Quando ele fala aqui da fusão da concepção cristã com a cultura decorativa oriental, vamos entender uma coisa. Vou pegar aqui uma Império Bizantino. Aqui, ó. Essa imagem é boa. Bom, a qualidade não está das melhores, mas acho que dá para entender. Império Romano do Ocidente, Império Romano do Oriente. O que acontece? Lembra quando a gente falou da Antiguidade? Lembra que a gente falou de Grécia, que está em algum pedaço por aqui, e Roma, que está aqui na Itália? E aí a gente falou que a gente mais ao Oriente tinha características bastante diferentes, principalmente aqui na região do Nilo, né, como um todo. O que acontece? Quando a gente tem essa divisão da arte do Império Romano do Ocidente e do Oriente, né, a arte bizantina, falando do que está ao Oriente, ou seja, do lado de cá, o que acontece? Do lado de cá, eles vão ter essa influência que vai vir lá da antiguidade, né, porque as coisas vão acontecendo, e vai ter uma determinada influência. E a arte aqui do Império Bizantino vai ter a influência do polo que estava próximo aqui lá na antiguidade. Então vai ter características próximas, mais próximas da arte do Oriente. Que características que são essas? A utilização bastante da cor azul, que a gente falou, quando a gente falou ali da arte na antiguidade. Muita utilização do dourado, então, o dourado era muito comum, né? Lembra que a gente falou do Egito? O dourado é muito comum, essa questão, né, da imponência, da irreverência e algumas questões de forma mesmo, né? Até se a gente olha a questão das formas, do rosto, é, remontam, né, alguns traços ali mais ao Oriente, e lembrando que ali o Oriente não é Japão e China que a gente está falando, né? A gente pode estar falando ali do Oriente Médio, Rússia, ou que hoje é Rússia, né? Então, aquele pedaço leste europeu, tá? Então, a gente tem sim, realmente, a fusão da concepção cristã, então Madonna e Filho, né? Nossa Senhora e Jesus Cristo, então representação, que é exatamente a influência da religião, porém com uma característica estética bastante próxima do Oriente. Tá bom? Então, por hoje a gente vai parar por aqui. Então, como eu falei, guardem a listinha aí, quem imprimiu, ou guarda no computador que a gente vai seguir com ela, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar por aqui. Lembrando, a Dé vai utilizar este mesmo link, tá? Então, vocês estão liberados para o intervalinho, que eu comi um pedaço aí do intervalo de vocês. Vocês estão liberados aí para o intervalo, mas deixem o conectado aqui no grupo, tá? Que a Dé vai usar, então a Dé começa às 9h20 com vocês. Então vocês têm aí 12 minutinhos, 15 minutinhos, se atrasar uns 3 minutinhos não tem problema, tá bom? Então, bom descanso para vocês, bom, vocês têm mais uma aula, então não é exatamente descanso. Boa noite para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem jogar aí, tá bom? Beleza? Eu vou pausar aqui também e já vou providenciar a gravação. Então, boa noite aí para todos.